Olá, sou o advogado Luiz Fernandes e hoje falarei sobre as relações de trabalho e o que fazer com os trabalhadores e com a relação de emprego neste momento de crise, de pandemia. Muito bem, o governo federal ele ditou e promulgou aí recentemente a medida provisória 927, que trouxe uma série de procedimentos que podem ser adotados pelos empregadores. Uma outra forma de se resolver esse problema é o que já vem sendo feito, colocação dos trabalhadores em casa. Nesse caso, a gente fala aí em interrupção do contrato de trabalho. E a interrupção do contrato de trabalho, em termos legais, significa que esse trabalhador vai para casa, mas não perde nenhum tipo de direito. Ele continua lá recebendo o seu salário. Como se trata de um caso fortuito e de força maior, e eu acredito que seja, porque o governo federal decretou o estado de calamidade pública e foi seguido pelos estados com a mesma determinação e ordenação para que as atividades todas, os serviços, empreendimentos, comércio todo ficasse paralisado, então estamos aí diante de uma situação de caso fortuito ou força maior. De acordo com a CLT, o artigo 503 da CLT, em ocorrendo a força maior, é possível que o empregador ele reduza os salários em até 25%. Só que isso não é automático. Para que se possa reduzir salários, é indispensável, é fundamental, na verdade, que haja aí uma negociação coletiva entre a empresa e o respectivo sindicato da categoria, ou uma convenção coletiva entre sindicatos ou diretamente empresa-sindicato. A falta do que, essa redução salarial pode ser considerada ilegal. Isso porque o artigo 7º da Constituição Federal prevê expressamente que só é admissível a redução dos salários mediante acordo ou convenção coletiva. Um outro fato, e isso vem sendo comentado no meio acadêmico, é o chamado fato do príncipe. E no que consiste o fato do príncipe em questão? É numa situação em que, por ordem do governo, de uma autoridade pública, a empresa venha a fechar as suas atividades, encerrar suas atividades e rescinda todos os contratos de trabalho. Muito bem, o artigo 486 da CLT, ele diz o seguinte: nos casos de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação das atividades, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Tem sido feita uma interpretação literal desse dispositivo, imaginando então que por conta do coronavírus, por conta da pandemia e da paralisação geral das atividades determinada tanto pelo governo federal quanto pelos governos locais e municipais, a responsabilidade pelo pagamento de verbas rescisórias automaticamente seria do respectivo ente da federação ou da própria União. Mas isso não é bem assim. Esse dispositivo que trata, então, do ato do príncipe, ele é aplicado, muito eventualmente, a gente tem pouca jurisprudência sobre isso, mas ele é aplicado em situações excepcionais e também pontuais. Não quero acreditar que seja aplicável indiscriminadamente em todo o Brasil, largamente em larga escala, numa situação de pandemia. Não me parece que algum juiz vá dar a qualquer empresa o direito, ou vai permitir que essa empresa não pague direitos rescisórios, ainda que tenha as atividades encerradas por conta da crise. Isso tem que ser visto de uma outra forma, não necessariamente por esse dispositivo. Mas veja bem, como o governo federal em particular não vem apresentando soluções para a crise que está por vir, crise econômica, no plano da saúde, a situação parece bastante adiantada e, de certa forma, administrada, seja pelo governo federal, seja pelos governos estaduais, mas a coisa está equacionada. Não, todavia, com relação à crise econômica.
Até esse momento, o governo federal não apresentou nenhuma medida econômica imediata com eficácia. Tem uma coisa aqui, uma coisa ali, mas nada em grande escala. E também não apresentou ainda um planejamento para a saída da crise. É mais ou menos como se tivesse ali no jogo do Brasil e Alemanha, em que o governo está tomando de 5-0 no primeiro tempo. E vai voltar para o segundo tempo, vai tomar mais um pouco. Esse dispositivo, por omissão do governo, dispositivo que é o 486 da CLT, por omissão do governo ou por ações desastradas, talvez possa ser aplicado. Mas eu repito e insisto, isso aqui não pode ser lido literalmente. Então, caso a empresa tenha de demitir todos os empregados, muito provavelmente o empregador ficará responsável pelas rescisões. É isso aí.